Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Aprendendo Serigrafia com o Manzato. Hoje nós vamos falar sobre quadricromia, um sistema que com apenas 4 cores, 3 cores básicas mais o preto, vamos conseguir reproduzir qualquer tipo de imagem muito colorida, com muitos detalhes. A quadricromia ela se baseia no seguinte: primeiro vamos falar de uma imagem de tom contínuo. A imagem de tom contínuo são aquelas imagens que você já tem ela definida, apenas com encaixe de cores. Então você encaixa as cores já com a cor definitiva. Então, por exemplo, um desenho que tenha 6 cores, você vai precisar de 6 matrizes. Se um desenho tem 8 cores, você vai precisar de 8 matrizes. Na quadricromia, não. Você pode reproduzir todas essas cores com apenas 4 quadros. Temos aqui alguns exemplos que eu acho bacana de mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma imagem de tom contínuo e depois a separação dela. Então, nós temos aqui o preto e todas as outras separações, ok? Quando a gente faz essa separação, a gente vai precisar também de fazer o quê? De fazer o seu fotolito. Então nós temos aqui a cor, o desenho definido, e aí nós temos todas as separações das cores. Então para fazer esse desenho, nós separamos cada qual com a sua cor. Isso demanda muito trabalho, né? Isso é um trabalho bem complicado de fazer, porque a gente vai acabar perdendo tempo, a gente acaba perdendo uma série de detalhes, né? E isso não é bom, né? E na quadricromia, a gente pode falar também que ela é separado mais ou menos da seguinte forma. Você tem a criação de uma imagem, seja ela qual for. Depois você separa isso em fotolitos, prepara as matrizes, escolhe as tintas ideais e depois sim se pensa em fazer a impressão, né? Esses motivos que a gente tem, como com tons contínuos, é relativamente mais fácil, mas é mais trabalhoso. Agora, eu fico imaginando quando a gente se depara com uma imagem como essa daqui. Imaginem vocês se nós fôssemos, né, separar cor a cor todas essas imagens, todos esses detalhes, quantas matrizes não iriam dar, né? E a gente vê que, na verdade, se a gente fizer aqui uma brincadeira, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, aqui, né, o cian, depois você vem aqui com o amarelo. Depois você vem com o magenta. É isso? É isso, com o magenta. Depois você vem com o preto. Você formou já a sua quadricromia, né? Só que mostrando assim também fica mais fácil, né? Fica parecendo também que é mole, né? Mas também não é isso, né? A gente precisa também saber de algumas técnicas, né? E essas técnicas que a gente precisa agora mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar, né? Eu vou deixar uma imagem aí do prisma de Newton que prova o seguinte, que a luz branca ela é composta por todas as cores. E quando você coloca essa luminosidade do prisma, ela se decompõe. Então eu posso falar que as cores podem ser decompostas, né? Dá uma olhadinha aí. Perfeito? Viram aí o prisma de Newton, né? O prisma de Newton então nos diz que essas cores elas podem ser separadas, né? E no momento que você faz a separação de cores, né, a gente pode mostrar ainda uma outra imagem falando das ondas dessa luz, né? Então eu posso dizer que as cores também elas podem ser dimensionadas, né?
E isso também tem uma imagem muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Dá uma olhada na imagem. Isso. Essa imagem aí mostra pra gente que as cores elas podem ser dimensionadas. E as cores visíveis pelo olho humano, elas vão numa quantidade de ondas, né, que vai de 400 a 700 nanômetros. Essa é a faixa de onda que normalmente é a faixa de onda visível. Isso é importante de dizer para mostrar para vocês como é que funciona essa questão das cores, né? Isso é muito importante. Então, como que as cores se formam, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui com as cores básicas. Primeiro, vamos dar uma olhada na síntese subtrativa das cores. É subtrativa porque você vai tirando luminosidade do material que você vai imprimir. Dá uma olhadinha aí nele completo. Então, você viu ele completinho, né? Então, nós colocamos aí em círculos para você ver que a junção das cores vão formando outras, né? Então, é o caso disso aqui, ó. Olha que interessante. Eu tenho aqui várias cores, ó. E eu posso brincar com essas cores da seguinte maneira, ó. Quando eu junto todas as cores, ela vira um preto. Mas, ó, quando eu junto só o cian com o azul, ele forma um roxinho, um lilás. Se eu pego o azul e coloco o verde, o amarelo, ele vai se tornar verde. Isso é bacana também. Quando eu pego o amarelo com o vermelho, com o magenta, ele vai virar um laranjinha. Vira um laranjinha. Agora, imagina o seguinte, ó, aí se eu colocar outra cor aqui, ó, ela vai virar um preto. Né? Então, essas são as brincadeiras das cores que a gente faz. Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Todas essas cores que eu passei para vocês, eu vou chamar essas cores de 100%. Então, são cores a 100%. Porque na quadricromia eu uso as 3 cores, mais o preto com o fundo branco. E eu posso mudar a tonalidade delas. Então, vamos fazer de conta o seguinte. Ó. Eu tenho um papel em branco. Se nele eu salpicar bolinhas pretas, uma do lado da outra, você vai encontrar, por exemplo, um desenho assim. Ó. Então, eu posso fazer um desenho de cinza, de tons de cinza 50%. Eu posso fazer um tom de cinza mais escuro ou mais claro. E olha que interessante, ó, quando eu aproximo de vocês a imagem, ó, quase que vocês não vão enxergando nem o que é, só vai enxergando o ponto, né? E quando eu vou afastando, ó, você percebe que ela vai ficando cada vez mais nítida, né? Então ali, ó, tem uma imagem aqui, que está um pouco mais perto de vocês, e tem uma imagem aqui, que está mais longe de vocês. Você percebe que quanto mais longe, mais nítido ela fica. Isso é importante também para a gente definir a quantidade de linhas e a quantidade de pontos que nós temos para uma quadricromia. Isso é muito importante também de a gente saber, ok? Então, as cores, né, para você montar a cor, né, então eu vou colocar para vocês aí uma imagem dizendo o seguinte: quando eu aproximo com um microscópio uma figura impressa, vocês vão ver um monte de pontinhos, só pontinhos. E quando eu afasto, você vai conseguir enxergar essa imagem mais adequada. Então, olha lá. Você viu que ela está toda cheia de pontinhos? Então, como que a cor forma, né? Então a cor, você tem lá um amarelo junto com um azul, naquele ponto vai fazer um verde. Quando você tem outras cores, né, outros pontos misturados, elas vão fazendo outras cores. Então a quantidade de cores que a gente pode criar dentro de uma quadricromia é praticamente infinita, né? Usando só as 3 cores básicas. Isso é muito legal, né? Isso é bastante interessante.
Só que para isso a gente vai precisar também mostrar para vocês como que eu chego, né? Porque a intenção desse curso aqui é ensinar vocês a pedir o fotolito correto. Então você tem que saber como que eu peço o fotolito. Se você não souber pedir o fotolito com a quantidade de linhas, de pontos, de angulação, a gente nunca vai fazer uma quadricromia adequada. Tudo bem? Então agora nós vamos começar a falar dos parâmetros desses fotolitos. Valeu? Vamos lá. Bom, agora nós vamos começar a falar dos parâmetros do fotolito por uma boa quadricromia. Lembrando sempre que o fotolito para cromia, ele tem que ser um fotolito que tenha bastante estabilidade, ele tem que ter uma transparência muito adequada, muito boa, e a opacidade muito boa também nos pontos para não deixar passar a luz. Esse é o papel de um bom fotolito. E dentro desses parâmetros desses fotolitos, né, a gente vai falar o seguinte. Normalmente nos computadores você vai ver eles sempre em LPI, lines per inch. E na linguagem para serigrafia a gente fala em LPCM, linhas por centímetro. Essa é a terminologia. E a diferença de um para outro é 1 polegada. Então, ou você divide ou você multiplica por 2,54, que é 1 polegada. Então, se ele tá em LPI, que está em polegada, e você quer achar ele em LPCM, então você tem que dividir por 2,54. Aí você vai achar o LPCM. Você vai perceber que o LPI é sempre mais alto. Então, por exemplo, 81 LPI, se você for dividir, vai dar um número bem menor. Então, o LPCM ele é uma escala menor, uma escala mais baixa. Tá ok? É isso. Nós vamos falar também, então, dos tipos de pontos que nós temos, né? Eu vou colocar para vocês aí também um desenho, né, do tipo do ponto. Vamos lá. Você percebe que existem pontos redondos, nós podemos chamar de ponto quadrado ou de diamante, né? E podemos também ter o elíptico. Esses pontos elípticos, para serigrafia, ele é melhor, porque nós estamos trabalhando com tela, né? A tela era toda trameada, né? Então, para você ancorar melhor esse ponto dentro do tecido serigráfico, o elíptico ele é melhor, né? Então, eu vou mostrar para vocês. E o conceito é básico, né? Então, assim, como que eu defino a resolução de um desenho, de uma imagem, né? A resolução de uma imagem é assim. Quanto maior o número de linhas e de pontos, mais ele tem uma resolução melhor, né? Quanto menor esse número, menos ele tem menos resolução. Então, mostrar para vocês de novo aquela imagem, né? Então, nós temos aqui um ponto bem grande, né? Mas esse ponto bem grande não significa dizer que ele está errado, que ele não vai te dar o que você necessita. O ponto grande, ele foi feito para você trabalhar com uma visualização de imagem mais de longe. Olha, fica mais nítido. Então não adianta você querer fazer uma quadricromia com pontos muito pequenininhos se você vai ver essa imagem de longe. Agora, quando eu vou fazer essa imagem para olhar mais de pertinho, aí eu tenho que ter uma quantidade de pontos maiores e menores, para que a gente possa ter uma resolução de imagem melhor, né? Isso é importante também, né? Como que eu sei, como é que eu consigo saber que ponto, que quantidade de ponto que eu uso, né? Qual é a porcentagem de ponto que eu uso para poder fazer uma estampa de qualidade, né? Isso é importante de saber também. Então existe um teste que a gente faz, né? Que a gente fala o teste de tonalidade de máximas e de mínimas. Então esse teste de tonalidade de máximas e mínimas, ele vai definir, por exemplo, as áreas abertas, as áreas de pontos de impresso e áreas sem impressão, que é a transição de tons.
ele vai me definir as tonalidades das cores de um desenho. E para isso, então, a gente tem que fazer o teste. Como que é esse teste? Eu vou deixar uma imagem para você aí. Dá uma olhada na imagem. Você percebe aí nessa imagem que você tem lá de 1 a 99%. Né? Então é um filme, é um fotolito que você trabalha. Né? Só que para isso, para você fazer esse trabalho, você precisa definir a quantidade de linhas que você quer trabalhar. Em LPCM, por exemplo, para você trabalhar em 77 fios, você usa aí uma lineatura de 21 linhas. E eu vou deixar com vocês também aí uma tabela. Uma tabela que está lá escrito assim, ó, proporção tecido versus retícula. Então, na primeira coluna, vocês vão ver a quantidade de fios. Então, eu já vou deixar para você aí essa imagem para a gente ir conversando, tá? Olha lá a imagem. Viu essa imagem? Então, vamos lá. Então, como que funciona? Então, eu tenho a proporção 2,5 para 1, 3,75 para 1, 5 para 1 e 6,25 para 1. Para a serigrafia, normalmente a gente usa um meio termo aí que é 3,75 para 1, que é a resolução utilizada para serigrafia. Então, se você pegar, por exemplo, um tecido que você vai fazer uma quadricromia numa camiseta, por exemplo. Então, se você for trabalhar com 77 fios, você vai dividir por 3,75, você vai achar 20,5 LPCM, linhas por centímetro. Só que 20,5 não dá. Então, você faz 20 ou você faz 21. Então, 21 linhas por centímetro. Né? Então, é isso que você vai pedir. Quando você descobriu essas 21 linhas, então você vai fazer aquele teste prático para máxima e mínimas de 21 linhas. Então você vai pedir lá no seu birô de fotolito, fala assim, me faz aí um teste que vai de 1 a 99% com uma lineatura de 21 linhas. Quando você faz esse teste, é um filme para serigrafia, você vai gravar na sua matriz, na sua tela. Só que tem que tecido que é 77, que é o que você escolheu. Quando você vai imprimir, você imprime isso várias vezes, você vai descobrir o seguinte, que 1, 2%, 3%, 4%, 5%, você talvez não vai conseguir revelar ele todo. E se você conseguiu revelar ele todo, nas primeiras aplicações pode ser que ele entope e você vai perder ponto. Mas, por exemplo, a partir dos 6%, você conseguiu repetir isso várias vezes. E quando chegar perto lá de 80% no outro lado da tabela, você também conseguiu reproduzir sem problemas. Então, quando você for pedir o seu fotolito no Beirô, então você já descobriu, olha, eu quero um fotolito dessa imagem, uma imagem que você escolheu, né? Vamos supor que seja dessa imagem aqui, ó. Então, eu tenho essa imagem aqui, só que eu preciso dela que seja em 21 LPCM. Se você quiser isso em LPI, basta multiplicar por 2,54. Feito isso, você vai pedir qual é o máximo e o mínimo ponto que você vai querer. Olha, partindo de 8%, partindo de 6%, chegando no máximo aí 80%. Então ele já sabe o que tem que fazer. Então esse tamanho desse ponto ele sabe o que tem que fazer. Então você tem certeza dessa questão do ponto. Só que aí, para cada cor do fotolito, ele tem uma angulação. Né? E para achar essa angulação é meio chatinho, meio complicado. Mas a HB, a empresa HB, ela já fez esse trabalho para nós. Ela já descobriu, dentro de algumas imagens, né, quais são mais ou menos as angulações. Então, tem uma outra tabelinha que eu vou mostrar para vocês. Ó. Olha lá. Então, nessa tabelinha aí, mostrada, feita pela HB, ele vai mostrar o seguinte, ó, que o amarelo, ele né, quando você tem motivos muito escuros, com noção de profundidade, o fotolito do amarelo é reto, é 0 graus.
o magenta 15, o cian 75 e o preto 45. Quando você tem motivo com amarelo e magenta dominante, com tons de peles ou alaranjados, você vai mudar a angulação. O amarelo continua 0, o magenta 45, cian 75 e o preto 15. Quando você tem motivo com amarelo e cian dominantes, tons de verdes ou azul turquesa, amarelo continua sendo 0, magenta 15, cian 45 e o preto 75. Essas informações todas você precisa passar para quem vai fazer o seu fotolito. Você vai lá mandar a imagem. São essas as determinações que você vai passar para fazer, então, o seu fotolito, para você conseguir fazer uma reprodução de muito boa qualidade. Ok? Bom, e aí tem o que? O tal do efeito moiré, né? O que é o moiré? É aquela descontinuidade de imagem, né? Se você não respeitar aquelas tabelas, né? Então você está com 77 fios, divide por 3,75 e você vai encontrar a sua lineatura. Se você não respeitar isso, às vezes o tamanho do ponto que você vai trabalhar, ele é menor do que o diâmetro do fio. Então você não vai conseguir revelar esse ponto, né? Então eu vou deixar uma imagenzinha para você também, olha lá. Então você está vendo na imagem, são 3 imagens. Então a primeira e a segunda não são adequadas para você fazer em quadricromia, mas já a terceira imagem é adequado, né? Porque o seu ponto ele nunca vai coincidir diretamente com o cruzamento de um tecido serigráfico. E aí você vai conseguir fazer uma reprodução adequada, né? Isso é muito importante. A camada da emulsão ela é muito importante também, né? Então você tem que escolher uma emulsão boa, que dê uma boa resolução da imagem. E quando você for aplicar, você não pode deixar essa camada muito fina, né? Porque se você for deixar essa camada muito fina, ela não dá planeidade, né? Então eu vou mostrar para vocês o que é planeidade. Dá uma olhada aí no desenho. Então você viu lá o desenho, como que ficou, né? Então tem que ter planeidade. Como que você faz isso? Então você vai baixar o outro vídeo que nós já ensinamos como é que emulsiona, você vai emulsionar de acordo. Mas a gente pode falar aqui, né? Sempre usar tecido amarelo. Você vai descobrir isso também assistindo outro filme. Por que amarelo? Porque na questão da difração de luz, né? Isso é importante de você sempre usar um tecido amarelo para fazer uma quadricromia, ok? E você pode aplicar 2 camadas em uma, 2 e 2, ou se for um tecido muito fechado, né? Pode trabalhar uma e uma, mas sempre prestando atenção na planeidade dessa emulsão, né? Para que no momento que você faça a impressão, esse ponto ele tem que ser bem ajustado, bem adequado. Isso é importante, a gente não pode esquecer essa dica aí, ok? Sempre prefira trabalhar, quando você escolher uma lineatura de tecido, seja ele o 77, 100, o 120, enfim, qual você for trabalhar, dentre deles, o diâmetro mais fino do fio, né? Então, vou mostrar para vocês também aí a diferença, né? Vamos lá. Você vê a diferença? Porque o diâmetro mais fino ele vai deixar fluir mais a tinta e vai atrapalhar menos na questão de você coincidir o ponto com o diâmetro do fio. Isso é muito importante também e ele evita o moiré. Tem que falar também, tem que ter a tessitura do seu tecido serigráfico. Ele tem que ser o PW 1:1, que é o plano wave, né? Tecido plano. Ele é o tafetá, né? Então é 1:1, PW, tafetá, é tudo a mesma coisa, né? São sinônimos. Então que é aquele tecido que é um por cima, um por baixo, um por cima, um por baixo. Mas mesmo assim, eu vou deixar de novo a imagem para vocês, dá uma olhada lá.
Então, essa sempre trabalhar com tecidos sempre 1 para 1, né? Isso é importante. E claro, né? Na hora de você preparar as suas matrizes, não pode esquecer, né? Todos os quadros do mesmo tamanho, esticado pneumaticamente, todos eles com a mesma tensão. Isso é muito importante. Depois que você fez isso, né, adequadamente, com todo o cuidado, e tiver os fotolitos adequados, você vai ter uma matriz excelente. E lembra que a gente falou? Matrizes de alta qualidade. Com certeza absoluta, você tem grande chance de fazer uma reprodução adequada. Bom, agora vem algumas recomendações, né? As tintas, normalmente, que são usadas para cromia, não é uma tinta opaca, nós chamamos ela de tintas transparentes, né? Porque você vai fazer sobreposição de pontos, esses pontos, quanto mais claro for essa tinta, melhor vai ser a reprodução da sua imagem, né? Então, tem que ser... Se você for trabalhar com uma tinta muito opaca, não é adequado. Então, quando você for fazer sua quadricromia, tem que pedir tintas para cromia. Seja ele no têxtil, em placas de PVC, mas tem que ser sempre tintas para cromia, né? Isso é muito importante, esta recomendação, né? Trabalhar adequadamente. O rodo, ele tem que ser um rodo bem afiado, né? O rodinho lá, o rodinho de impressão, você carregar menos tinta, né? Então fazer uma impressão adequada. E no momento de você imprimir, sempre verificar o original. Porque na minha cabeça é assim. A quadricromia é a busca da perfeição em relação ao original. Você tem que sempre estar com o original na sua mão para verificar se isso realmente está correto ou não. Ok? Pessoal, eu acho que foi dado o recado. Por favor, perguntas, dá aí um likezinho se você gostou, coloca aí alguma observação. E estamos sempre aí, eu estou sempre à disposição para ajudar vocês no que for necessário. Então falamos um pouquinho sobre quadricromia. Tudo bem? Muito obrigado e até uma próxima.